Deus abençoe você, mais um dia, e como que você está se sentindo em mais um dia? Com muita expectativa, com muita perspectiva do que você irá aprender hoje. Eu espero que você tenha sido edificado, nutrido, treinado por aquilo que nós estamos encontrando por esse caminho, que é o caminho de Provérbios. Hoje nós temos número 17, já passamos de 50% do caminho e eu espero que você esteja aí firme até o final. Amém? Vamos ler o texto aqui de Provérbios 17. Você está aí com a sua Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você já se inscreveu aí nesse canal? Tem muita coisa boa, a gente tem muita coisa para servir aqui, tá? Esse aqui é o início de um processo, de um caminho, e espero que você faça essa aliança conosco e você continue aí caminhando para crescer junto conosco no corpo de Cristo, tá bom? Se inscreve, curte, comente, tá bom? Melhor é um pedaço de pão, 17 verso 1. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa farta de carnes e brigas. Ou seja, não adianta ter fartura e não ter paz. Não faz sentido. Né? O servo insensato, na verdade, é sensato. O servo sensato dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Ou seja, o servo sensato dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Salomão aqui ele está colocando uma realidade de famílias da época. Ou seja, a autoridade que o Senhor deu para você como mãe, para você como pai, é exercer governo sobre o filho. Só que não existe você governar sem ensinar princípios, né? Então, assim, às vezes as pessoas elas querem que os filhos obedeçam, mas os filhos nem sabem o que é obediência, o que é obedecer. O que eu faço se eu desobedecer? O que acontece? Não existe ensinamento, não existe treinamento. O maior desafio hoje é o quê? Você que está me vendo aqui, assistindo hoje, você vai entender o que eu estou te falando. Seus pais não te treinaram para ser esposa. Seus pais não te treinou para você ser um esposo. Seus pais não te treinaram para vocês serem pais, mães, esposo, esposas. Por quê? Porque eles também não receberam esse treinamento. Entende? Então, tipo, quando você se pegou sendo pai, sendo mãe, você se pegou dentro de uma nova experiência, dentro de um novo mundo que você teve que aprender de acordo com as experiências do dia a dia. Você teve que ir se adaptando com a realidade e tentando sobreviver e lutando, sendo que você poderia ser treinado para aquilo. Tá, e agora o que eu faço? Agora é você entender que você precisa treinar preventivamente seu filho a não ser filho. Entende? Deixa eu te explicar. O filho, para ser filho, ele precisa aprender um princípio básico que é obedecer. Ponto. Esse é o princípio de ser filho. Você vai aprender a ser obediente. O que é obediência?
é você, primeiro, acreditar no que a autoridade paterna está direcionando. Segundo, você confiar no que ele está dizendo. Mas não é só no discurso, é também no comportamento, porque a criança, quando ela cresce, a pedagogia dela é audiovisual, entende? Então, às vezes, a criança não consegue obedecer, por quê? Porque tudo que ela ouve, ela vê diferente. Então, entenda, treine seu filho, treine seu neto, treine para ser um homem, para ser uma esposa, para ser uma mulher. Caso contrário, a gente vai ver esses adolescentes e jovens crescendo, perdidos como folha seca no ar, vivendo de acordo com a vida. Você vê esses jovens, esses adolescentes, só posta o quê? O que está na moda? Aí fuma cigarro eletrônico, fuma não sei o quê, aí bebe não sei o quê. E o que ele está mostrando? Para quem está sabedoria, ó, é tolo, tá perdido na vida, não tem propósito e precisa de Jesus. Ponto. Por quê? Porque o pai e a mãe não treinou para descobrir o seu propósito. Porque quando você ensina seu filho, homem, a ser pai, ser esposo, a sua filha ser mãe e ser esposa, o que você está ensinando? Você está mostrando para ela qual é o propósito de vida dela. Logo, o nível e a possibilidade dela se atrair por outras coisas vai ser diferente. Só que, por que muitos se desviam? Vamos lá. O pai ensina o filho a amar a Deus. Mas aí ele não honra a esposa, ele não é não treina o filho, ele não é exemplo de nada. Aí o filho cresce numa incongruência, numa contradição. O que acontece? O filho adulto é resultado dos pais que não tiveram. E isso é uma verdade, porque não tiveram referências. Não tiveram referências de quê? Primeiro, de uma instrução, de treinamento. E aí, você já ouviu aquela conversa? O filho tá preso, etc. E a mãe fala: Meu Deus, o que eu fiz? Eu ensinei tanto meu filho, eu fiz de tudo por ele. Não, você não fez de tudo. Mas não é uma culpa que você tem que assumir pelas escolhas que os seus filhos fizeram. Por quê? Se você não treinou seu filho, qual que é o princípio de um homem, que é amar, servir, proteger e construir uma família, é porque provavelmente você não acreditava na família que você estava inserida. E a realidade dessa família era totalmente contrária daquilo que você acredita. Então, como treinar sendo que eu vivo algo contrário? Como ensinar algo que eu vivi ao contrário e meu filho, minha filha viu? Então não se culpe por aquilo que você não recebeu. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Certo? Agora, você precisa entender o seguinte. A Bíblia vai dizer assim, ó, ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Ponto. Aqui está dizendo para o pai, ok? Para ensinar o filho junto, na vida, no caminho. Certo? Certo. Só que tem outro texto que já não fala mais com o pai, fala com o jovem. Fala, ó jovem, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, para que quando venham os maus dias, não venha dizer nele não tenho contentamento. Ou seja, entende que existe uma responsabilidade até um ponto, e depois desse ponto, a responsabilidade já se torna daquele jovem. Por quê? Porque ele se tornou autorresponsável pela sua vida. Então, enquanto o seu filho ele não assumiu a sua idade de responsabilidade de maior de idade, você é responsável para instruir ele. Só que às vezes você vai falar, nossa,
Eu não instruí, por quê? Porque eu não sei instruir. Você sabe qual que é o maior treinamento? É uma vida com comportamento naquilo que você acredita. O maior discipulado é uma vida de discipulado. Porque discipulado não é o que você diz, é o que você está vivendo no dia a dia. Entende? Então, é necessário treinar essa geração. É treinar intencionalmente. É mostrar, é sentar com a sua filha e explicar para ela o que existe lá no mundo. Hoje, por muito tempo, o que a igreja fez? Né? A igreja brasileira, ela ocultou muita coisa das pessoas. Você lembra? Ó, não podia jogar bola, não podia assistir televisão, que mais? Não se falava de homossexualidade, não se falava de divórcio, não se falava de adultério, não se falava de nada disso. Beleza, foi sentando no problema, foi sentando. Hoje, o que acontece? Era proibido, tá? Era proibido por quê? Porque é proibido e ponto final. Não tinha o porquê. Porque se tinha medo de mostrar a realidade do mundo e a pessoa se sentir tentado. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem conhece o reino de Deus revelado não tem vontade de nenhum de conhecer o mundo. Entende isso? Então o que nós precisamos entender? Que é quando eu proíbo por proibir, eu não estou treinando, eu não estou instruindo. Só estou ocultando uma realidade. Quando eu oculto essa realidade, quando esse jovem adolescente vai crescer, ele vai ter o quê? Curiosidade. Por quê? Porque ele não sabe qual é o efeito, qual é a consequência de fumar uma maconha, de fumar um crack, de cheirar uma cocaína, de tomar aí um sintético, do cigarro eletrônico, da bebida. Não, ele não sabe, porque ninguém falou com ele. Então, como que ele vai ser cobrado por algo que não ensinaram ele? Faz sentido isso? Como que você vai cobrar uma pessoa de algo que ela não sabe? Como que você vai dizer para ela o seguinte: você não pode isso? Tá, mas por que eu não posso? Não tenha medo de mostrar a realidade de como que é o mundo, de um homem sem Deus, de uma mulher sem Deus. O que o mundo tem para oferecer? O que tem por detrás? Tem tantos hoje os documentários importantíssimos, filmes intencionais para você colocar o seu filho e a sua filha para aprender. Deixa eu te falar, se você não ensinar seu neto, se você não ensinar seu filho, se você não ensinar sua filha, sabe quem que vai ensinar eles? A faculdade, a escola. Lá sim eles vão doutrinar. E a partir de uma ideologia mundana, maligna. Olha o nível da responsabilidade. Verso 3. O, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios enganosos, o mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Olha isso aqui. O ímpio, ele só está rodeado de quem? Pessoas interesseiras. Só pessoas que usam da enganação para benefício próprio. E o mentiroso só dá ouvido à língua destruidora. Ele não está. Deixa eu te falar, o mentiroso ou a mentirosa, ela não está preocupada com a verdade. Ele está preocupado na polêmica. Não importa o quanto de verdade ou o quanto de mentira. O importante é o fogo no parquinho. O importante é a polêmica. Você sabia que hoje na internet o que mais viraliza é polêmica? É fulano fez isso, fulano fez aquilo, você viu isso,
Você viu aquilo? Por quê? Porque a vida das pessoas está tão sem repertório, está tão vazia, sem propósito, que elas estão focadas nem na vida delas, estão focadas no erro da vida das pessoas. Por quê? Porque a vida delas não é interessante, a vida delas é vazia, não tem pelo que estudar, não tem pelo que trabalhar, não tem pelo que lutar, não tem pelo que aprender, então logo eu tenho que focar na vida dos outros. Olha para quem foca na vida das pessoas, olha para quem vive querendo tirar proveito. Olha o importante de você estar firmado, enraizado na palavra do Senhor. Nunca se exigiu tanto em uma geração em buscar ao Senhor e estar firmado na palavra como essa. Quem zomba dos pobres mostra desprezo ao seu Criador. Quem se alegra com a desgraça não ficará impune. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Sabe o que está dizendo isso? Preservação de uma geração. Você está preocupado com a sua geração? Com a sua próxima geração? Sabe o que eu percebo hoje? As pessoas estão tão cansadas, omissas, frustradas com ministérios, com isso, com aquilo, com a vida, com o mundo, que elas estão se esquecendo de que Deus deu pessoas para ela cuidar, para ela discipular, para ela proteger, para a próxima geração. Você é responsável pela sua próxima geração. Você precisa absorver treinamento para entregar para essa próxima geração. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Ou seja, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Não vou entrar em mérito aqui, certo? Hoje, qual que é a realidade do nosso país politicamente? Qual é a realidade? Não estou falando de ideologia política, eu estou falando de fatos, de realidade, de tudo aquilo que foi prometido e de tudo aquilo que nós estamos recebendo, nós estamos vivendo. Está aqui. Lábios mentirosos ao governante. O que é isso? Quem é o governante? É uma pessoa. Essa pessoa, ela é influenciada por quem? Porque o texto está dizendo o seguinte, ó, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O que está dizendo? Não está dizendo o governante, está falando de quem está influenciando esse governo. Quem? Ou seja, nós hoje, os brasileiros, pelo menos em sua, eu vou crer que é minoria. Tudo que elas ouvem, elas acreditam. Tudo que elas veem, a timeline de um vídeo, ele já acredita. Isso não é sabedoria. Isso é pensamentos precipitados. O suborno é uma pedra preciosa para aquele que o oferece. Ele crê que terá êxito aonde quer que vá. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem insiste no assunto separa bons amigos. Ou seja, aquele que cobre uma ofensa promove amor. Gente, para você se desconectar de uma ofensa, você tem que ter um nível de estrutura. E aí, eu digo inteligência emocional, e aí quando se fala de inteligência emocional, parece que a gente está falando de algo extra-bíblico. Parece que tem a ver com a psicologia, com a neurolinguística. Não, está falando de Bíblia. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, ele está falando a respeito de fruto do Espírito. E aí o que eu te falo? Eu já disse aqui e vou repetir. Por que Deus ele não colocou... Como que eu conheço um homem de Deus? Uma mulher de Deus? É pelo quanto ela prega, pelo quanto ela revela, pelo quanto...
Tudo bem que hoje as pessoas estão preocupadas em pessoas que só estão revelando o que Deus não está dizendo. Certo? Como que eu sei que eu estou num lugar onde só tem revelação e não tem treinamento bíblico? É quando eu entendo que aquele lugar não tem discípulo. Entende? As pessoas que estão indo ali, elas só estão indo ali com um objetivo: receber uma validação para sua vida pecaminosa de que Deus está se agradando dela. Olha, estou eu contigo, estou eu vendo sua aprovação, eu vou te dar vitória. Peraí, Deus vai dar vitória para quem é desobediente, para quem está no mundo, para quem está nas drogas, para quem está no pecado? Não faz sentido. Ah, mas o senhor crê em dons de revelação? Creio. Deus fala. Literalmente, Deus fala. Só que deixa eu te falar. A estrutura de uma inteligência emocional, ela está em quê? No fruto do Espírito. E aí as pessoas imaginam que a, o, a pessoa orou e o outro foi curado. Nossa, como é cheio do Espírito Santo. Não, isso não é sintoma. Os falsos profetas farão isso. O fruto do Espírito não são dons espirituais, não são poderes sobrenaturais. É inteligência emocional. Ou seja, hoje as pessoas estão falando de inteligência emocional, só que a Bíblia já fala sobre o fruto do Espírito, que é inteligência emocional. Ou seja, aquelas pessoas que batem em inteligência emocional, em desenvolvimento humano, tem que estar indo contra a Bíblia, porque a Bíblia está falando isso antes mesmo dessas informações chegarem. Compreende isso? Então hoje parece que o que eu ouço de um assim diz o Senhor é mais válido do que está escrito. Então você se move pelo quê? Pelo que você ouve ou por aquilo que você experimenta em Deus a partir da palavra do Senhor? A repreensão deixa marcas mais profundas em quem tem discernimento do que 100 açoites no tolo. Então, a repreensão deixa marcas mais profundas em quem tem discernimento. Ou seja, marcas. Ou seja, memória. Deixa memória. Toda repreensão gera memória. Do que 100 açoites no tolo. Ou seja, o que está dizendo? Se eu pego um sábio e eu vou repreender ele em algo que ele precisa melhorar, ok? Ok. Quando ele tem um coração ensinável, o que ele vai fazer? Ele vai parar, pensar, corrigir seu coração, aplicar no seu comportamento e vai mudar, ou seja, vai trazer à memória aquela repreensão. Aquilo vai ficar na sua mente. E ele sempre vai lembrar disso. Uma cicatriz profunda. Certo? Certo. Só que 100 açoites nas costas do tolo não gera nada. Ou seja, o tolo sofre. Você conhece alguém que já foi preso, já tentaram matar, já quase mataram agredindo e já passou por tantas coisas e não conseguiu aprender? Por causa do coração. Quando não se tem um coração ensinável, não tem progresso de aprendizagem. Pode dar 100 açoites nas costas do tolo, que ele não aprende. Agora, repreenda o tolo, repreenda o sábio, para ver se ele não aprende. Agora, não repreenda o tolo. Por quê? Porque se você repreender o tolo, é muito mais fácil ele receber 100 chicotadas que ele vai dar na mesma coisa. É perda de tempo. O homem mau só busca a rebeldia. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Ou seja, o coração de um homem mau sempre está prestes a receber uma notícia catastrófica, uma notícia ruim.
Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo na sua insensatez. Olha o perigo. Olha o perigo. Deixa eu te falar, sabe o que o texto está dizendo? Deixa eu te falar. Uma ursa com filhote é perigoso ou não é? É claro, o instinto protetor. Agora está dizendo o seguinte, ó. É melhor você encontrar uma ursa da que roubaram os filhotes do que um tolo na sua insensatez. Sabe por quê? Se você, na sua mesa da sua casa, quem tem sentado? É quem te faz crescer? É quem agrega na sua vida? É quem você tá mal e aí você abre seu coração e você é edificado com uma palavra? Ou na sua mesa você só tem ouvido palavras de fofoca, polêmica, fulano fez, o fulano disse, e isso aconteceu, você viu isso, você viu aquilo, e aí só fica falando mal de coisas, de pessoas, e etc, e etc, e etc. Deixa eu te falar, a sua mesa é um altar. A sua mesa é um altar. Um dos itens mais importantes de um lar, de uma casa, é a mesa. Não é qualquer um que senta. Se o tolo vai sentar na mesa, então é porque talvez ele se arrependeu para ele ser tratado. Se você é o sábio da sua casa e tem uma mesa, quem tem que ser ministrado é quem senta nela. Deixa eu te falar, quem tem sentado na mesa da sua casa? É você que tem ministrado cura? Ou você tem sido envenenado pelas palavras amarguradas, tóxicas dessas pessoas que foram feridas? Entenda, proteja a sua casa dessas legalidades. Vou continuar. O mal nunca se afastará da casa daquele que paga o bem com o mal. O mal nunca se afastará da casa daquele que paga o bem com o mal. O que é isso? Pessoas ingratas, velho. Deixa eu te explicar. Se tem uma coisa que Satanás e Deus concordam, sabe o que é? Ingratidão. Nem Deus gosta e nem o diabo gosta de pessoas ingratas. O que é ingratidão? É pessoas que não conseguem enxergar valor naquilo que elas receberam com amor. Não existe significado para aquilo que fizeram com ela. Entende? É um dos sintomas de um sentimento de um psicopata. Ele não tem sentimento por aquilo que as pessoas carregam de bom. Eles não são apegados à afetividade de coisas boas que o outro tem. Não. Fez porque quis, eu não pedi. Eu não dependo de ninguém. São palavras orgulhosas. No final eu vou falar uma novidade para vocês. Eu acredito que quem está comprometido vai gostar e vai se entregar nessa oportunidade. Ó, verso 14. Começar uma discussão é como abrir brecha em um dique. Por isso, antes que a disputa estoure, abandone-a. Então, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Lembra que a gente sempre fala sobre você ouvir as suas palavras antes de dizê-la? Isso é um treinamento para você desenvolver o fruto do Espírito. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Discussão é assim. É algo que você ativa. Quando você ativou, acabou. Literalmente. Absorver o ímpio e condenar o justo são duas coisas que o Senhor detesta. Absorver o ímpio
e condenar o justo são duas coisas que o Senhor detesta. Deixa eu te explicar. Você tem que ficar do lado de quem em um desafio? No disse-me-disse. Você tem que ficar com o justo ou com o ímpio? Ah, tá, mas como que eu meço isso? Fruto. Qual é o histórico de fruto do ímpio? Qual que é o histórico do fruto do justo? É avaliação. Qual que é a sua história com o ímpio? Só fruto bom? Só felicidade? Só conquista? Ou só frustração, decepção, traição e tudo de ruim? E aí quando chega no momento de definição, não é meu amigo. Ah, é porque é meu filho. Ah, não, é porque é minha esposa. Não, não, não faça isso. Aqui acontece. Deus detesta esse tipo de comportamento. Você ser contrário a um comportamento não significa que você é contrário à pessoa, porque a pessoa está tendo um comportamento ruim. Então, o comportamento é uma coisa, a pessoa é outra. Não defenda o errado porque é seu parente. Não fique contra a justiça, porque talvez, quando você absorve o ímpio, você está trabalhando contra Deus, contra a justiça de Deus. Detestar. O que é detesta, gente? Você sabe o que é isso? De que adianta o dinheiro na mão do tolo? De que adianta? A maioria das pessoas que ganharam prêmios milionários, multimilionários, em grandes Mega Sena, etc., em 3, 4, 5 anos ficaram pobres pior do que já estavam. Por quê? Porque sabe o que eu acho interessante? Pensa comigo aqui. Você pergunta para uma pessoa: o que você quer ser? O que você quer ser? Eu quero ser advogada. Ok. Qual é o seu sonho? Ah, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha família, eu quero ter o carro, eu quero, ok. Aí eu te faço uma pergunta. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Pensou aí? Quais são suas metas, seus objetivos de vida? Pensou? Pensou. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Você anotava isso. Qual é o teu sonho? Quais são os seus objetivos de vida? Ok. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Quantos por cento você tem investido de conhecimento para esse sonho? Quanto de tempo de conhecimento você tem dedicado para este sonho? Ah, não, eu quero fazer um concurso público para ser é, 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 um agente do Estado, etc. e tal, um funcionário público. Ok. Você está se preparando para isso? Você está se preparando para a oportunidade que você espera? Você tem estudado, treinado, aprendido, buscado para quando a oportunidade vier, você está pronto, você está preparada para ela? É a mesma coisa do que aconteceu com essas pessoas que ganharam muito dinheiro em grandes premiações. Quando você conversa com alguém que tem uma mentalidade escassa, eu queria agora 100 mil, eu queria 1 milhão, eu queria 3 milhões. Mas aí você pergunta, você tem o básico de uma inteligência financeira? Você tem o básico de um planejamento financeiro? Você já estudou sobre o que de inteligência financeira? De gestão financeira? Não, nunca não, mas aí eu faço isso, faço aquilo, ou seja, está tudo aqui na cabeça. Então deixa eu te falar, você precisa investir naquilo que você acredita. Você está servindo a Deus?
Tá. Você está congregando? Tô. Entendi. Qual que é o seu ministério? Qual que é o seu chamado? Você tem investido quantos por cento nessa sua chamada? A liderança pela qual você serve onde você está tem te treinado, tem te desenvolvido, tem te dado alimento, tem te desenvolvido naquilo que você foi chamado? É só para você refletir. Você precisa investir tempo e conhecimento naquilo que você sonha. Ele poderia adquirir sabedoria se lhe falta juízo? O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Em qual adversidade que você descobriu alguém? Não é na conquista, meu irmão. Não é na conquista, não é nas festas. Nas festas, tem um texto que diz assim: aquele que tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas há amigo mais chegado que irmão. Quem tem muito amigo, esses adolescentes, esses jovens de hoje em dia, quando eles estão na balada, numa festa, rodeado, né? Deixa o tempo, deixa a tempestade chegar para você ver. Quantos que sobram? Sabe quem sobra? Aqueles que não participam das festas. Aqueles que não participam da conquista. Sobram esses. Que é quem? Às vezes o pai, a mãe, o irmão, o pastor. Os pastores sérios, né? Os pastores comprometidos com o corpo de Cristo, com o treinamento do ministério do Reino de Deus. O homem sem juízo se compromete com um aperto de mão e se torna fiador do seu próximo. Ou seja, não compre luta de pessoas. Não compre luta. Não compre luta das pessoas. Tá? Às vezes as pessoas não precisam de recursos. Às vezes a pessoa só precisa de conhecimento. Mais nada. Quem ama transgressão ama discussão. Quem constrói portas altas procura a própria ruína. O perverso de coração não prospera, e o de língua enganosa cai em desgraça. Isso é a Bíblia que está dizendo. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Só que esse tolo, ele se tornou tolo. Muitas das vezes se torna por decisão própria, tá? O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Por isso que você não pode alimentar tristeza. Por isso que você não pode alimentar amargura, decepção. Por quê? É uma janela. Desculpe. É uma janela que se abre para Satanás jogar outras coisas. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O ímpio aceita às escondidas o suborno. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Sabe o que é isso? O tolo sempre está viajando na Helmas. O tolo sempre está, sabe, tá flutuando. A guerra está acontecendo, a luta está aqui escancarada, Satanás está se levantando e ele está assim. O que está acontecendo, meu irmão? Não sei, rapaz. Não sei, é tanta coisa, né? Meu Deus. Tolo. Tolo,
fica vagando. O que é vagando pela terra? Ou seja, está pensando em nada. Pensa e não chega em produção nenhuma. É improdutivo no reino espiritual. É improdutivo no corpo de Cristo. O filho tolo é a frustração do pai e a amargura daquele que deu a luz. Daquela que deu a luz. Ou seja, o filho tolo é a frustração de um pai. 26. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar o nobre por sua retidão. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Lembra que a gente falou? Pense no que você está dizendo antes, para depois dizer. Não fale com o seu coração, não fale com a sua alma. Eu conheço gente que promete quando está alegre, quando a luta vem, desiste de tudo. Por quê? Porque é uma alma insensata, é uma imaturidade emocional. Então o que o texto está falando? Quem tem conhecimento é comedido no falar. Peraí, o que está me levando a dizer isso? Por que eu estou dizendo isso? E quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Então ouça mais, observe mais, aprenda mais. Antes de dizer o que você acha, o que você pensa, faça pergunta. Antes de discordar, faça perguntas. Nós estamos numa geração que quer falar de tudo, quer responder tudo, quer saber de tudo, é porque tem de... Não, aprenda a fazer pergunta e ouvir. Quem tem necessidade muito de falar é porque não sabe o que está dizendo. Quem tem a necessidade de muito falar é porque não sabe o que está dizendo. Anota isso. Amém? Glória a Deus. Se você foi confrontado em algum momento aqui, depois eu quero que você escreva aí pra gente conversar sobre isso. Toda terça-feira, querido, você que está mais próximo de nós, você que está comprometido, tá? Nós iremos começar, nós temos um treinamento agora todas as terças-feiras, é o nosso trabalho chamado Identidade, né? O nosso encontro Identidade, e nós vamos trabalhar sobre identidade espiritual, tá certo? Como você conhecer, discernir o mundo das trevas, tá? É um treinamento extraordinário, tá bom? Quem tiver o interesse, nós estaremos dando esse treinamento todas as terças-feiras a partir das 19h30. Será presencial na igreja. Se você tem um interesse, manda uma mensagem aí, nós vamos estar entrando em contato com você. Vai ser imperdível. 100% gratuito, é para servir o corpo de Cristo. Ah, pastor, eu faço parte de outro ministério. Querido, você é bem-vindo. Tá? Você é bem-vindo. Eu gostaria que no seu ministério tivesse esse tipo de treinamento. Mas isso não impede de você sentar à mesa e ser servido. Amém? E eu te convido, a porta está aberta para você. E às vezes, se no seu ministério não tenha, talvez é uma oportunidade de você aprender, se equipar para servir o seu ministério. O que eu faço? Eu não tenho uma visão institucional. Eu tenho uma visão de reino de Deus. As pessoas hoje, quando criam um projeto denominacional, elas acreditam que não, é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui ninguém pode copiar. Ô, querido. Tem tantos projetos que a gente faz no nosso ministério que eu compartilhei com pastores, com pessoas, e que
reproduziram nas suas igrejas. Não tem ciúmes, querida, é pro corpo de Cristo. Tudo que Deus te der é para você compartilhar. Eu sei de quem saiu. Eu sei quem gerou. Amém? Então você que tem um interesse, nos chame. Vai ser um treinamento profundo. Profundo. Tá? Como professor de teologia, eu nunca vi em seminário nenhum o que nós vamos entregar. Não significa que o que nós vamos entregar é a melhor coisa. É uma revelação que ninguém teve. Não. Fique em paz. É o que já está na Bíblia. Mas, porém, com a nossa identidade, com a nossa movimentação e com aquilo que nós acreditamos. Tá bom? Então, você que tem sede, você que tem fome, eu te convido a te perguntar se você sabe a sua identidade espiritual. Sabe? Se você sabe sua identidade, você sabe seu posicionamento. Se você sabe seu posicionamento, você sabe como se operar, se movimentar no reino espiritual das trevas. Ah, eu sei, mas eu quero aprender mais. Ah, não, mas eu não sei e quero aprender. Vem! A mesa vai estar posta, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Vamos para cima e que Deus te abençoe sempre. Bênçãos sem medidas e parabéns. Porque você está resistindo e se você resistiu até agora, você vai resistir até o final, tá bom? Deus abençoe sua vida, paz do Senhor e até amanhã, querendo Deus.